Prosseguimos com o Seminário Internacional Direitos Humanos Sociais e Relações de Trabalho. Convidamos neste momento para a composição da mesa Suas Excelências, o senhor ministro Alexandre Agra Belmont, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro da ENAMAT. A senhora juíza Bárbara de Moraes Ribeiro Soares Ferrito, do TRT da Primeira Região. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Agra Belmont. Bom dia a todos. Fui olhar o relógio, mas a ministra Delaide, ela se manteve no tempo que foi designado. Cumprimento o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior deste seu trabalho, ministro Lélio Bentes. Cumprimento o nosso vice-diretor da ENAMAT, o ministro e professor Augusto César Leite de Carvalho. Cumprimento a ministra Delaide pela pormenorizada palestra, onde fez um resgate importantíssimo de todas as normas protetivas da mulher. E se essas normas protetivas existem, é porque existe desigualdade. Então, elas são absolutamente necessárias. Mormente, se a mulher, além de mulher, ela for preta, deficiente e homossexual, aí ela vai reunir todas essas adversidades numa pessoa só. Cumprimento a professora Tereza, que veio lá do Alemar, para aqui nos abrilhantar com a sua palestra, e todos os demais presentes, juízes, servidores, e cumprimento, evidentemente, a nossa convidada de honra. Ministra Adelaide, apenas para efeito de contribuição, naquele relato sobre as normas, e que, mais uma vez, parabenizo, até gostaria de uma cópia, para poder me guiar. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada, né? Até isso a mulher teve que enfrentar, né? Que precisava de autorização do marido para assinar contratos e outras coisas mais. Então, o Estatuto da Mulher Casada, ele também demonstra toda essa evolução. Enquanto o Tribunal Superior do Trabalho está empenhado na ratificação da Convenção 190 e na Recomendação 206 sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, as convenções já citadas aqui pela ministra Delaide, 110 e 111, a 110 buscando afastar a discriminação de gênero, a 111 destinada a afastar a distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, ainda carecem de concretização no Brasil, posto que as mulheres ainda recebem menos e têm menos oportunidade em postos de gerência do que os homens, e os seres humanos de cor preta também recebem menos e têm menos oportunidades em postos de gerência que os de cor branca. Várias leis de conteúdo prestacional do Estado procuram incluir minorias no mundo do trabalho, exemplo da Convenção de Nova York, ratificada pelo Brasil, da Lei de Cota de Deficientes e também de aprendizes. E quanto ao racismo, note-se que em 3 de julho de 1951, o então presidente Getúlio Vargas promulgou a primeira norma brasileira de combate à Lei 1390, mais conhecida como Lei Afonso Arinos. A Constituição, no artigo 3º, já foi citado pela ministra Adelaide, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação. E, surpreendentemente, a reforma trabalhista ela veio a impor, a modificar, alterar a CLT, a redação do artigo 461 da CLT, estabelecendo
que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A cor ficou de fora. Trata-se de uma norma que precisa de complementação. E para falar exatamente sobre esse tema, ninguém mais é recomendado do que Sua Excelência, a senhora juíza Bárbara de Moraes Ribeiro Soares Ferrito. Trata-se de uma magistrada que tem um vasto currículo. Repito aqui as palavras do ministro Cláudio Brandão, que tomaria um grande tempo a leitura do currículo. Então, faremos um resumo, uma suma. Trata-se de juíza do trabalho da primeira região, originária da minha localidade de origem, mestre e graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante da Comissão Executiva da ENAJUM, Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, integrante da Comissão Anamatra Mulheres, diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Matra 1 e autora do livro Direito e Desigualdade, uma análise da discriminação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos usos dos tempos. Passo a palavra, então, com muita satisfação, à juíza Bárbara de Moraes Ribeiro Soares Ferrito. Muito obrigada, ministro, pelas palavras. Cumprimento a todos na pessoa do ministro Alexandre Agram Belmonte, que está comigo na mesa. E agradeço o convite da ENAMAT. Fiquei muito feliz com o convite. Eu gosto muito de falar sobre o tema de trabalho, raça e gênero, então o convite foi muito bem recebido. E eu estou com a ministra Adelaide. Eu acho que a gente precisa lançar novos olhares para a sociedade, para as questões que se apresentam para o judiciário. Então, mais do que vir aqui falar sobre os instrumentos do direito antidiscriminatório, eu quero falar sobre esses olhares que a gente deve dar ao processo, às relações sociais. E, para falar disso, eu dividi a minha fala em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer um apanhado histórico sobre o trabalho, na verdade, sobre a integração social da pessoa preta, da pessoa negra na sociedade brasileira, para que a gente consiga entender o que nós temos hoje como sociedade e quais são as raízes dessa desigualdade que a sociedade brasileira apresenta hoje. No segundo ponto, eu vou tratar de como a gente aprende a ser racista, porque o Brasil é aquele curioso lugar em que ninguém é racista, né? Só 4% da população se declarou racista e, no entanto, o que nós vemos não é bem isso. Então, onde é que está esse racismo que a gente não vê? Na verdade, eu vejo muito bem, mas tem um pessoal aí que parece que não está vendo. Então, a gente precisa mostrar, trazer à luz, desenhar e o que for necessário para que a gente consiga tornar visível o que parece ser invisível para boa parte da população e também do judiciário. E, por fim, trazer as violências que existem no mercado de trabalho contra as mulheres e contra as pessoas negras. E é importante esse mapeamento das violências porque a gente, muitas vezes, não percebe o quão profundo são essas violências, de quão estrutural é isso tudo. Então, a gente precisa também parar um pouco de achar que as coisas são coincidências, né? Eu vou falar isso diversas vezes durante a minha fala. Não é coincidência que o terceirizado do nosso tribunal seja uma mulher negra, não é coincidência que quem morra nos estacionamentos dos supermercados sejam homens negros, não é coincidência que os negros estejam superrepresentados nas favelas. Nada disso é coincidência. Isso tudo é obra, resultado, é produto, né? Está na moda de falar de produto, então é produto de um processo de racismo muito bem engendrado pela sociedade brasileira, que vem o seu passado histórico. Esse passado histórico que eu quero falar com vocês, ele vem ali no momento da abolição, né? A gente tem, e antes de falar disso, é interessante perceber que falar de divisão racial do trabalho é algo muito difícil, porque a gente tem pouca sistematização. Isso tem mudado um pouco com a política de cotas. A gente tem aí 10, 20 anos de política de cotas, ou seja, 10, 20 anos que o povo preto tem conseguido acesso à universidade, tem conseguido pautar as suas próprias questões.
Então, se a divisão racial do trabalho era algo irrelevante para os acadêmicos, agora nós temos acadêmicos que acham que essa é uma questão crucial. Então, a integração das pessoas pretas, a integração das mulheres, a integração da população LGBTQIA+, é importante por causa disso. A gente traz luzes a questões que são apagadas, mesmo no meio acadêmico. Então, hoje, a gente ainda tem uma dificuldade de bibliografia sobre a divisão racial do trabalho. Mas o que eu consigo mapear é que existem alguns como vou dizer, alguns fatos históricos que pautam essa divisão racial do trabalho. O primeiro ponto, a primeira característica da nossa socialização racial foram as chamadas leis paliativas. Então, nós estávamos ali nos avizinhando da abolição. A abolição era algo certo já, ela viria, a questão era o quando. E o Brasil, ao invés de receber a abolição e aceitá-la e entender como seria esse processo e trabalhar nesse processo, ele faz leis paliativas, ou seja, ele tenta atrasar a abolição, ele tenta, não, ela vai vir, mas não precisa ser agora. Então, ele traz a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ou seja, são leis que não são leis abolicionistas, mas que tentam ceder um pouco para manter e continuar a institucionalização da escravidão. Essas leis também tiveram caráter internacional, então a gente teve, por um tempo, a partir da proibição do tráfico negreiro pela Inglaterra, a gente teve ali algumas leis que diziam que o tráfico era permitido, desde que tivesse algumas condições, por exemplo, o escravizado tinha que ter a mesma nacionalidade da bandeira do país. Então, a gente vê a criatividade para conseguir postergar aquilo que iria vir de qualquer maneira. E essa forma de encarar a abolição deixa muito clara a dificuldade que o Estado brasileiro tinha na forma de absorver aquelas pessoas. Então, assim, o problema da abolição não era só a abolição, a questão econômica da abolição, mas o que fazer com aquela mão de obra e aquela população, as pessoas, o que seriam delas, qual é o papel que elas teriam na sociedade brasileira. Então, as leis paliativas elas demonstram muito essa incapacidade do Estado brasileiro em receber e acolher essas pessoas que não eram vistas como pessoas desde então, quer dizer, até então, e depois também não eram vistas. Depois da abolição, nós temos 3 legislações, 3 conjuntos de legislações que são consideradas cruciais para a divisão racial do trabalho que nós temos até hoje. A primeira legislação é a chamada Lei de Terras. Na verdade, ela é anterior à abolição, efetivamente. Mas a o que a gente tinha antes da Lei de Terras? Antes da Lei de Terras, toda a terra era de propriedade da coroa, né? Só que, apesar da propriedade ser da coroa, qualquer pessoa poderia cultivar para si a terra. Então, as pessoas sem propriedade ou sem renda, elas poderiam fazer uma agricultura de subsistência e cultivar aquela terra, podendo trabalhar diretamente com os meios de produção. Com a lei de terra, só podia fazer isso, ou seja, podia cultivar a terra, manusear a terra e tirar dela o fruto e o seu proveito, quem a comprasse. Então, você passou a limitar o acesso à terra apenas pessoas que tinham dinheiro, que, é claro, não eram os escravizados nem os libertos, né? Então, você exclui a pessoa negra do acesso direto à terra, o acesso direto a meios de produção, o acesso direto a uma agricultura de subsistência. A segunda legislação é a legislação referente ao processo migratório. Então, apesar da gente ter uma ampla mão de obra, ao contrário do que se diz, plenamente capaz de executar os serviços necessários que havia necessidade naquele momento histórico, você traz da Europa trabalhadores de lá para cá. Essa medida, quando ela é vista, a gente escuta muita gente falar assim, mas é porque não tínhamos mão de obra qualificada. Isso não tem se demonstrado verdadeiro nas pesquisas que estão sendo feitas. Então, a questão não era essa. O que se mostra como forte fator para esse tipo de legislação foi realmente a política eugenista que pretendia tornar o Brasil um país branco, por entender que, se assim fôssemos, seríamos mais civilizados e, por isso, mais desenvolvidos. Então, isso é para ser falado sem nenhum tipo de constrangimento, porque existem documentos públicos, legais, que afirmam que esse era o objetivo. Nós deveríamos ser um país branco se nós quiséssemos ser um país desenvolvido. E, para sermos um país branco, nós precisávamos aumentar o contingente de pessoas brancas aqui, e por isso que a imigração branca foi permitida. Isso a gente tem até hoje, né?
Não é à toa que, às vezes, imigrantes brancos são tão bem recebidos e, lá no Rio de Janeiro, a gente teve o assassinato de um imigrante negro que pretendia receber seu salário, uma ousadia, sem dúvida nenhuma. E, por fim, eu acho que talvez a mais interessante, né, que é a legislação sobre educação. Os negros eram proibidos de aprender, não só os negros escravizados, como também os negros libertos. E essa proibição era tamanha que, mesmo que se você fosse um proprietário branco e quisesse, por benevolência, ensinar o seu escravizado a ler e escrever, você era proibido. Você poderia ser punido por ensinar um negro a ler e escrever. Então, essa questão do acesso à educação é uma questão muito importante, porque ela inviabilizou a evolução, digamos assim, inviabilizou a inserção do povo negro, né, naquela sociedade, mesmo depois de libertados. Então, quando a gente tem a lei do ventre livre, 6 anos depois da lei, 6 ou 8 anos, não me recordo, depois da legislação, começou a questão o que fazer com essas crianças que são livres, né, mas que precisam de alguma educação. E aí a educação delas ficou à base das entidades associativas, entidades filantrópicas, e sempre uma educação com uma política de, como eu vou dizer, adestrar esses corpos negros. Então, o corpo negro ele deve ser educado não para pensar, não para construir uma sociedade junto com os brancos, mas para cumprir o papel de serem instrumentos e submissos e dóceis. Então, mesmo quando o negro é destinatário de alguma política de educação, o que a gente percebe é que essa política de educação não foi uma política emancipatória, não foi uma política que queria libertar o povo negro, mas uma política que queria, pelo contrário, torná-los escravos, apesar da abolição. Então, o que a gente vê é uma sociedade que, após a abolição, não permitia o acesso à terra, não permitia o acesso ao trabalho, porque o trabalho era para os imigrantes brancos, e não permitia o acesso à educação. E aí a gente tem uma exclusão absoluta dessas pessoas. Com raras exceções, a gente tem grandes exceções, graças a Deus, que conseguiram alguma visibilidade, mas a massa do povo preto foi excluído dessa sociedade que se formava. E, além dessa exclusão, a gente teve ainda convívio, e convive até hoje, com uma mentalidade que entendeu por muito tempo um racismo científico, que dizia que, biologicamente, os negros eram inferiores aos brancos. Então, é assim que se constrói o mercado de trabalho brasileiro. Nós temos uma exclusão total dos negros de postos de trabalho decentes, de postos de trabalho bem remunerados, uma exclusão total do negro do acesso à educação, que foi corrigido só com a lei de cotas no início do século. Então, a gente vê que, quando a gente fala em reparação histórica, a reparação não é tão histórica assim, porque a gente está vendo hoje que essas desigualdades que nós plantamos ali na época da abolição, elas permanecem até hoje. Então, a reparação é do hoje, é da desigualdade que nós temos hoje. A histórica também, mas não é só. Eu acho que não é só isso que a gente tem que frisar, né? E aí a gente vem. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o racismo, de ver o racismo nas coisas, né? A gente tem. O professor Adilson Moreira escreveu um livro sobre racismo recreativo. Isso é para a gente perceber como essa questão é invisível, né? Porque, se você acha que existe alguma coisa de recreativo no racismo, é porque a sociedade tem uma doença muito grande. E, só para não deixar o nome assim solto na palestra, o racismo recreativo ele é o racismo escondido pelo humor. Então, o humor sendo utilizado como forma de mascarar, na verdade, o racismo, na verdade, a intenção de lembrar aquela pessoa do lugar dela, o lugar que ela pode ocupar, quem ela pode ser, os limites que ela tem na sociedade. É isso que a gente faz quando a gente faz uma piada racista. Quando a gente faz uma piada racista, você pode até estar achando graça porque é inconsciente o racismo para você. Mas, para o outro, para quem recebe, para quem ouve aquela palavra típica, né, dos atos racistas, para quem ouve aquele pensamento, o que você faz é lembrar, olha, o seu lugar é esse, quem você pode ser é esse, as suas limitações são essas, respeite o que está determinado pelas estruturas sociais. Então, o que a gente precisa perceber é que o racismo ele não se aprende. A gente não foi na aula da tia Cocotinha, sentamos lá e vamos aprender a ser racista. Se você vê uma pessoa assim, você sorri. Se você vê uma pessoa assada, você segura a sua bolsa. A gente não teve essa aula. Mas, no entanto, toda a nossa socialização nos ensinou isso.
Que se você vê um homem branco que você não conhece, você pode ser simpático com ele. Se você vê um homem negro que você não conhece, é melhor você se cuidar. Se proteja, proteja a sua bolsa, fica de olho. Porque isso está tão entranhado no nosso imaginário social. Estudos mostram que crianças de 3 anos já demonstram falas racistas. Eu tenho uma filha, minha filha tem um monte de boneca negra, e um dia, ela tem 3 anos, e um dia ela virou para mim e falou assim, eu não gosto dela porque o cabelo dela é ruim. Eu chorei horrores nesse dia. E assim, o colégio dela é super aberto, eu não faço ideia de onde ela ouviu isso. Mas ela tem 3 anos e ela já sabe que o cabelo da boneca é ruim. E eu não preciso nem dizer de qual boneca ou como era o cabelo da boneca que nós estamos falando. Vocês sabem como é que é essa boneca. Reparem como é que é o racismo. Quando eu falo cabelo ruim, vocês sabem qual cabelo eu estou falando. Isso é o racismo. Então, o racismo ele tem muito essa questão imagética, né? Essa questão que é natural, que é dos estereótipos. A gente faz atalhos mentais. Então, a gente recebe uma informação e a gente já salta para as conclusões. Então, o racismo está, por exemplo, quando a gente percebe que todos os ricos são brancos. É claro que eu falo todos, não são todos. A gente tem sempre a exceção que confirma a regra. O racismo se apresenta quando a gente vê que os políticos que estão aí há mais tempo, mais consolidados, são homens brancos. Quando a gente pensa na carreira política de uma Marielle, a gente vê que mulheres negras têm muito mais dificuldade na política. Quando a gente vê a dificuldade política de uma mulher negra, a gente vê o racismo e o sexismo atuando na nossa política. Quem são os poderosos da nossa sociedade? Quem são os ricos? Quem são os intelectuais? Quando você quer dar uma palestra, quem é que você chama? Qual é o nome que vem à sua cabeça? Quais são os livros que você indica? Faça a lista em casa e você vai ver se a sua lista é racista ou não. Se a sua lista contempla automaticamente negros e negras, contempla automaticamente mulheres negras e mulheres brancas. É assim que a gente vai descobrir. Tem uma pegadinha que eu brinco, que é um racismo que a gente vê, é muito comum, né? A gente às vezes está discutindo como é que vai fazer um evento, quem é que a gente vai chamar, e a gente monta a mesa, aquela mesa linda só de homens brancos, e aí alguém fala assim, vamos botar uma cor, vamos chamar uma pessoa negra, vamos chamar uma mulher, e alguém fala, não, mas a gente tem que manter a qualidade. Nossa, isso é de uma violência. Quem é que falou em qualidade? Eu estou falando de cor de pele, eu estou falando de gênero, estou falando de sexo, ninguém falou de qualidade. Eu não estou falando de queda de qualidade, eu não estou falando... Vamos chamar alguém medíocre para as pessoas se sentirem melhor na mesa? Eu não falei isso. Eu falei, vamos chamar uma pessoa negra, de qualidade. Existem. E isso é uma pegadinha, porque as pessoas cismam em falar isso. Não, mas não pode perder a qualidade, né? E se você for falar, não, você é racista porque você falou isso, vem o que os psicanalistas, os psicólogos em geral, falam da pseudotransferência. A pseudotransferência, eu li isso no livro essa semana, então tive que usar, né? Não vou perder a oportunidade. Achei bonita a frase. A pseudotransferência é quando você acusa alguém de racismo e a pessoa te acusa de ofendê-la por chamá-la de racista. E aí a sistemática social passa a ser você o ofensor e a pessoa é a vítima, e o racista é a vítima. Então, é assim que as relações têm se dado, né? Você não pode nem falar, olha, você foi racista, e fala de boa, fala, olha só, reveja seus conceitos, repense criticamente no que você falou. Não, porque aí você vem a defesa branca dizer que isso que você está falando é que é racismo. A pessoa, uma vez eu escutei num grupo, aconteceu uma coisa super racista no grupo de juízes lá, eu apontei, e aí falaram assim, o racismo está nos olhos de quem vê. Eu falei, que bonito, que coisa, deve dar uma paz interior, você saber que você nunca vai ser racista, porque o racismo não está nos seus olhos, está só nos meus. Deve dar uma paz interior impressionante. E, assim, continuando a questão imagética, é interessante a gente ver também, não só a questão da política, economia, mas até mesmo no cinema, nas novelas, quais são os papéis das pessoas negras, quais são os papéis das pessoas brancas, como isso fica muito marcado. A Lia Weiner, ela conta o dia em que o filho dela aprendeu a ser racista. Ela conta que ela foi levar o filho na escola a primeira vez, e aí a diretora foi mostrando para ela a escola e foi apresentando os professores. Os professores eram todos brancos, tinham as suas próprias roupas, tinham nomes. Essa aqui é a professora fulana, essa aqui é a professora ciclana, esse aqui é o professor ciclano. E aí, depois, ela apresentou as pessoas que eram pretas, uniformizadas, e cujo nome não importava, que era a menina da limpeza, a menina da cafeteria, a menina da lanchonete, o porteiro, o segurança. E aí, nesse momento,
ou ela diz: o filho dela soube que existem lugares que são ocupados por pessoas brancas, que são pessoas que têm suas próprias roupas, que são pessoas que têm nome, que são pessoas que fazem um trabalho que é considerado importante, e existe um lugar para pessoas negras, que não têm nome, que são instrumentos, que usam uniforme, e que o nome pouco importa. A humanidade delas pouco importa. E a gente precisa perceber isso, porque é bonito falar que o racismo é estrutural, mas se você continuar achando que o terceirizado da segurança do seu tribunal é um homem negro por pura coincidência, você não entendeu que o racismo é estrutural. Se você continua achando que a sua empregada doméstica é negra por pura coincidência, você ainda não entendeu o que é racismo estrutural. O racismo estrutural é entender que isso está tudo concatenado. É assim que as coisas operam, é assim que elas se formam, e ainda que a gente consiga, às vezes, apontar uma coisa ou outra, o sistema é forjado para funcionar automaticamente e se reformular, se reinventar. Por isso que o Silvio Almeida fala que o racismo é um processo, porque ele vai se reinventando, ele vai se modificando. E a gente precisa perceber isso para conseguir visualizar as práticas racistas, né? E o nosso mercado de trabalho ele é cheio de violências racistas, violências sexistas e violências racistas. A gente precisa, então, mapear essas violências para conseguir identificá-las de forma mais adequada no nosso processo, né? A gente tem mania de achar que a questão de raça está só no processo de discriminação racial. Não, não está. Está fortemente, claramente desenhada, mas ela aparece em diversos processos. É claro que alguns a gente não pode atuar, porque sequer houve pedido, mas se a gente conseguir ver a questão racial, isso já é um bom exercício para os outros processos em que essa questão, às vezes, não foi pautada, mas é que ela está lá tratando naquele processo. A primeira violência que eu sempre trago é a questão da exclusão, né? A gente sabe que os cargos de liderança não são cargos ocupados por mulheres negras, por homens negros. Apenas 66%, se eu não me engano, não, esse é outro ponto. A exclusão, ela quer dizer que, ainda que não seja absoluta, a gente tem um negro aqui, uma negra ali, ela mostra uma subrepresentação de negros e negras em postos de comando em certas áreas que têm um status privilegiado e uma sobre-representação em outras. Então, os terceirizados são negros, as empregadas domésticas são negras, os trabalhos precarizados são ocupados por negros, e nós não temos, por exemplo, nenhuma ministra do STF negra, não temos nem... Ai, meu Deus do céu, isso aqui me deixa doida. Vamos lá, vamos correr, gente. A gente não tem nenhuma ministra do STF negra. E, assim, é claro que uma mulher negra pode ser ministra do STF, ninguém vai falar o contrário, mas pode. A gente tem um futuro próximo, a perspectiva de ter uma mulher negra no STF, no TST. Olha, eu provocando. Esse bicho está vindo para cá para provocar. Não pode, mas vamos lá. Pode? Será que pode? A questão é essa. Na prática, na realidade, existem barreiras invisíveis que impedem esse tipo de acesso? A brecha salarial é aquele gap, né, aquele vão entre o salário percebido por homens e mulheres brancas e homens e mulheres negras, né? Isso é uma questão muito interessante nos processos de equiparação salarial, transferência, nos processos de piso. São questões que, às vezes, estão subjacentes ali, que, às vezes, nem o advogado traz para o processo, mas que podem fazer parte também daquele processo. Os dados da pesquisa feita pelo Instituto Locomotivo e pela CUFA, em 2020, dizem que os brancos recebem 76% a mais que as pessoas negras. Então, eles chegam a um salário médio de 3.100 e as pessoas negras chegam a um salário de 1.764. Isso é muita coisa. A rotatividade do racismo também é uma justificativa para essa brecha salarial. As práticas racistas fazem com que as pessoas tenham que mudar de emprego com mais frequência do que não sofrer o racismo. Então, além disso, a desvalorização de trabalhos que são tipicamente produzidos por pessoas negras e também de trabalhos quando produzidos por pessoas negras. E o racismo tecnológico, né? A ministra falou do racismo algorítmico. Numa sociedade em que as pessoas negras são vistas como perigosas, como loucas, como violentas, você tem também um sistema de medição em que o passageiro vai falar lá se o seu serviço foi bom ou ruim. E é muito comum os passageiros, as notas das pessoas, dos motoristas negros, são mais baixas do que dos motoristas brancos, porque negros geram desconforto, negros geram insegurança. E aí, mesmo que ele não tenha feito nada, algumas pessoas acabam reportando isso inconscientemente para as suas avaliações.
A outra, como eu falei também, é o teto de cristal. 66% dos cargos de chefia são ocupados por pessoas brancas. Tem muito a ver com estereótipo. Então, os negros e as negras sofrem, principalmente as mulheres negras, sofrem com certos estereótipos que dificultam o acesso a certos cargos. Também tem a ver com o pacto branco o pacto narcísico da branquitude, né? Que diz que a gente acaba querendo chamar para trabalhar com a gente, para subir com a gente, as pessoas que estão no nosso meio, e as pessoas que estão no nosso meio são pessoas iguais a gente. Então, assim, quantos amigos brancos você tem, né? Quantos amigos negros vocês têm no meio de vocês? Vocês chamariam alguém para trabalhar com vocês rapidamente que não fosse do mesmo fenótipo que vocês? Essas são algumas questões que a gente pode colocar. A precarização e a informalidade. A gente tem aí uma super representação da população negra nesses nichos de trabalho precário e informal. E uma pergunta que eu me fiz, né? Eu já me fazia antes, mas a gente fez um seminário da Simone Diniz. Eu já tomando para mim o seminário, né? Mas o TST fez um seminário sobre Simone Diniz e foi uma mulher que foi discriminada tentando um emprego doméstico, que é um emprego super precarizado, em condições bem complicadas. E aí a pergunta que eu fico, também pensando que a uberização ela é a precarização do homem branco, né? Porque o homem negro muitas vezes tem dificuldade em entrar nesse nicho, eles são maiorias nos trabalhos de plataforma com bicicleta, mas no trabalho com carro eles não são maioria, e as mulheres também estão fora em razão das violências sexuais. E eu fico pensando, quando a gente é excluído do trabalho precário, do trabalho informal, o que sobra para essas pessoas? Se nem o trabalho precário a gente tem acesso, o que elas vão fazer? Que sociedade é essa? Que inclusão é essa que a gente tem? Se nem naquilo que ninguém quer elas podem entrar. O assédio, eu estou correndo aqui, mas vamos lá. O assédio me lembra muito Grada Quilomba, né? Grada Quilomba fala, e esse é um livro que eu acho obrigatório para toda mulher negra, e que todo mundo tem que ler, homem branco, mulher branca, todo mundo homem negro, todo mundo deveria ler. Mas as mulheres negras, se você conhecer uma mulher negra, apresentei esse Natal com a livrinho da Grada Quilomba, porque ele é transformador. Ele dá nome para muitas coisas que a gente sofre. E ela diz do trauma que é ser uma mulher negra numa sociedade racista e machista. O trauma que é ser negro numa sociedade racista. E essa sociedade ela é feita de um cotidiano de microagressões àqueles corpos. São momentos corriqueiros em que as pessoas são lembradas do que elas podem ser, do que elas podem ocupar, das limitações dela. Então, eu falo para todo mundo que eu sou traumatizada com a portaria do meu tribunal, porque eu sou constantemente barrada no tribunal. E, às vezes, com situações humilhantes. Uma vez, eu realmente não estava de roupinha de juíza, né? Estava com uma roupa mais exposta, estava de licença. E aí eu entrei e a gente virou e falou, mas a senhora está indo aonde? Eu falei, não, eu sou magistrada. Aí ela, não, a senhora não pode entrar. Eu falei, mas aqui não é lugar de entrar magistrados? Eu sou magistrada. Aí ela me barrou e gritou pro chefe dela, falou, ela está dizendo que é magistrada. Tal a incredulidade, a incapacidade dela de reconhecer que eu poderia vir a ser numa sociedade paralela, no universo aí do multiverso, magistrada. E aí o cara falou, deixa entrar. Do tipo assim, ele não falou, não, então ela está dizendo ela é. Não, ele falou, não, eu lavei minhas mãos, deixa ele entrar. E aí eu entrei nessas condições. E assim, como é que é? Isso várias vezes, não foi uma coisa isolada. Isso acontece não só comigo. Quando a gente reúne os juízes negros, todos têm as suas próprias microagressões, que de micro muitas vezes não tem nada. Tem uma colega minha que ela foi seguida pelo segurança do tribunal quando ela estava procurando o carro dela no estacionamento do tribunal, porque ele não acreditou que ela fosse juíza. Ela foi acompanhada do tribunal e ela teve que mostrar o documento do carro, a chave do carro, para poder entrar no carro dela, no tribunal. Então, assim, isso é dizer para essa juíza que, olha, o seu lugar não é aqui. Você não pertence a esse lugar. Aí você vai trabalhar na mesma disposição, com os mesmos traumas que os outros? Então, a gente precisa saber que um processo que envolve uma trabalhadora negra é um processo que envolve uma pessoa que sofre agressões cotidianamente. E que, se talvez essas agressões sejam invisíveis para você, porque você não passa, não sabe o que elas não são para aquela pessoa do processo. E, por fim, acho que é por fim... a falta de status materiais. Então, a gente tem, por exemplo... desculpa, eu estou terminando. A gente tem a dificuldade de acesso a bens materiais. Então, hoje a gente está aí no mundo do teletrabalho e a maior parte da população sem internet ou sem acesso a computador é uma população negra. Como é que isso afeta a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho? Qual é o nosso papel diante do teletrabalho, diante de uma dispensa que se diz discriminatória de uma pessoa que não tinha um acesso adequado à internet e à computadora?
A gente está preparado para analisar isso a partir do viés de raça? E, agora, sim, por fim, essa parte do mapeamento é o racismo espacial. Né? A gente tem uma pobreza de tempo decorrente da dificuldade de acesso a bens públicos, a serviços públicos de qualidade, a segregação espacial das nossas cidades, que fazem com que os negros morem em certos lugares que são mais distantes, certos lugares que são mais perigosos. Então, pessoas negras sofrem mais com tiroteios. Não fui trabalhar porque estava tendo tiroteio. E aí você vê sempre naquela manchete, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então volta e meia tem um protesto de ônibus, volta e meia tem um tiroteio que impede o pessoal de trabalhar, e o pessoal reclamando que a patroa não entende, que o chefe está bravo. Como é que é a nossa reação diante desse tipo de situação? A gente consegue perceber isso no processo? A gente tem sensibilidade para ver isso no processo? E aí, para concluir, antes que o ministro me jogue pela parede, é importante que a gente pare de acreditar que as coisas são coincidências. As coisas não são coincidências. As coisas são feitas para serem estruturadas do jeito que elas são. E o direito, ele é um instrumento para a manutenção dessas desigualdades, dessa estrutura racista, sexista, que faz com que as pessoas adoeçam, que faz com que as pessoas sejam excluídas da sociedade. A verdade é que a gente não sabe o que passa o outro. Eu estou falando aqui, mas eu tenho as minhas hegemonias. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa heterossexual, eu tenho as minhas hegemonias, eu tenho meus pontos cegos. Mas é importante que a gente faça o exercício de se colocar no lugar do outro e de perceber que a nossa socialização e a nossa realidade ela não pode ser universalizada. E perceber quais são os gatilhos dos estereótipos que a gente tem usado para julgar e que atrapalham o julgamento pensando na pessoa que está no processo e não numa coisa que a gente mentalizou como pessoa. Eu acho que era o que eu tinha para falar. Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. Desculpa aí o tempo. Eu tenho que concluir, ministro. Não repara, não. Eu vou levar. Parabéns, juíza Bárbara de Moraes, por ser magistrada e por ser preta. Hoje em dia não se fala mais negro, se fala preto. Eu creio que todos ficaram encantados, ficamos, né, com a sua palestra, proveniente de uma pesquisa importante para a compreensão de um quadro que realmente precisa ser revertido. Agora, aprendi muito. É teto de cristal, é isso o nome? Aqui no Brasil a gente usa muito teto de vidro, né? Mas eu acho o teto de vidro ruim porque a gente tem outro significado para teto de vidro em português, porque ele é, na verdade, uma tradução do glass ceiling do inglês. Então, eu trouxe da Espanha essa terminologia teto de cristal e é a que eu uso. Perfeito. Na esperança de que alguém vai me escutar. Mas... Pacto narcísico da branquitude, é isso? Isso, cidamento. O racismo espacial, racismo e segregação espacial, a discriminação recreativa. Olha, eu aprendi muito. Com certeza. No TST nós já tivemos ministro negro, né? Ministro Carlos Alberto Reis de Paula. A Magalu sofreu uma ação civil pública durante a pandemia porque resolveu fazer uma ação direcionada aos negros, né? Admissão de estagiários negros. E o Ministério Público do Trabalho, quem diria, entendeu que isso era discriminação contra os brancos. Eu tenho no meu gabinete 6 assessores, além de assistentes, etc. São 6 assessores. 5 assessores são mulheres, e sendo que uma dessas assessoras é preta. Só tem um assessor que é homem. A pauta social, juíza Bárbara, ela é sempre muito difícil. E o dia em que, no Brasil, um Joaquim Barbosa, filho de uma lavadeira e de um pedreiro, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, que um Lula, retirante nordestino, e mulheres sendo devidamente respeitadas não forem no Brasil exceções e sim a regra, aí nós podemos dizer que esse país é um país justo. Então, o dia que isso acontecer, esse realmente será um país justo. Eu agradeço imensamente ter podido compartilhar aqui nessa mesa, nessa brilhante palestra. Imagino o seu sofrimento a fazer esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa que nos dá sofrimento, porque a cada situação que nós levantamos e que nos deparamos com algo desse tipo,
Isso faz com que o nosso coração fique combalido, o nosso coração sofra, o nosso coração sinta todo o peso da injustiça, da discriminação, do bullying e todas essas sensações desqualificantes, né? Eu parabenizo, por fim, o ministro Maurício Godinho por ter, e também o presidente Lélio por terem promovido, por estarem promovendo esse evento, e o juiz Bruno, aqui presente, como nosso secretário lá da ENAMAT, que deve receber, então, todos os elogios. E antes de declarar encerrada esse nosso evento aqui, parcial, eu quero lhe passar o certificado conferido a Bárbara de Moraes Ribeiro Soares Ferrito por sua participação como palestrante no Seminário Internacional de Direitos Humanos Sociais e Relações de Trabalho, discorrendo sobre o tema dos direitos antidiscriminatórios trabalhistas e a questão de raça, promovido pela ENAMAT. Declaro encerrado, então, esse painel. Com a devida autorização, agradecemos em nome da organização a participação de Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre Agra Belmont, conselheiro da ENAMAT. Neste momento, então, teremos o intervalo para o almoço. Retornaremos às 13h50, conforme a programação. Lembramos aos que estão participando por meio telepresencial da necessidade do registro de frequência. Boa tarde.